Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa análise bem profunda, baseada lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3. O tema todo gira em torno de uma única pergunta, mas uma pergunta bem poderosa. O que ou quem realmente governa a nossa vida? A mensagem usa a metáfora de um trono no coração para investigar essa ideia de lealdade final. Então, vamos direto ao ponto. A mensagem central que estamos analisando já começa com essa pergunta na lata. A premissa é a seguinte: cada pessoa serve alguma coisa, seja dinheiro, poder ou a própria imagem. A questão fundamental que guia toda essa análise é o que, afinal, está ocupando esse lugar de comando. Bom, essa primeira parte basicamente prepara o terreno. Aqui, o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, é apresentado não apenas como uma regra, sabe? Mas como a base de toda a espiritualidade bíblica, segundo a fonte. Olha o peso que a fonte dá para isso. É como se esse mandamento fosse a viga principal de um prédio. O argumento é que, se essa base for retirada, toda a estrutura moral e espiritual que foi construída em cima dela simplesmente desmorona. Seria o princípio que dá significado a todos os outros. Avançando um pouco, a gente entra no que a análise descreve como o problema central. Essa tendência que o ser humano tem de adorar alguma coisa, o que, inevitavelmente, levaria à idolatria. Essa citação do teólogo João Calvino é peça-chave aqui. A fonte usa essa frase para dizer que o nosso impulso de adorar algo é constante. A questão, então, não seria se alguém adora, mas o que essa pessoa adora. A metáfora é forte, né? Imagina uma fábrica que nunca para de produzir objetos de devoção. E esse ponto aqui é bem interessante, porque mostra como o conceito evoluiu. O argumento é que a idolatria não sumiu, ela só se modernizou. A fonte, citando a carta aos Romanos, diz que as estátuas de pedra foram trocadas por ídolos internos, como a busca por status ou por segurança financeira. Mas a função de servir a criatura em vez do Criador continua a mesma. Certo. Então, quais seriam esses ídolos modernos que estão competindo pelo trono do coração? É exatamente isso que esta seção detalha, identificando os principais concorrentes que a mensagem original aponta. A fonte aponta três categorias principais. Primeiro, o dinheiro, que é visto como um objeto de confiança, de segurança. Depois, o prazer, que coloca a satisfação pessoal como objetivo número um da vida. E por último, algo descrito como religião vazia, que são aqueles rituais que acabam virando um fim em si mesmos, sem um relacionamento genuíno por trás. Diante de toda essa competição, a análise apresenta a solução que a fonte propõe: a exigência de uma devoção única, exclusiva. A metáfora continua bem clara. Não tem espaço para dividir o trono. Essa citação bíblica é usada para reforçar que essa exigência não é negociável. A interpretação é que a glória, ou seja, a adoração máxima, pertence a um único lugar. Nesse contexto, a ideia de um coração dividido é apresentada como uma batalha já perdida. O próximo ponto é entender o que significa essa devoção exclusiva. Analisando um trecho de Mateus, a fonte desmembra o amor a Deus como um compromisso total. Não é só um sentimento, mas uma dedicação que envolve as decisões do coração, é a essência da alma e o intelecto da mente. É uma lealdade que abrange todas as partes do ser. Chegamos na seção final, que enquadra toda essa discussão como uma escolha fundamental, com duas consequências bem distintas. Segundo o argumento, a decisão sobre quem ocupa o trono define o resultado de uma vida inteira. Esse slide resume bem a escolha central. A adoração de ídolos, segundo a análise, promete realização, mas no fim das contas levaria a uma forma de escravidão e de vazio. Por outro lado, a devoção exclusiva, embora exigente, é apresentada como caminho para a verdadeira liberdade, paz e uma vida com propósito. Para reforçar essa conclusão, a fonte usa essa citação do teólogo Jonathan Edwards. A ideia aqui é que a satisfação autêntica só pode ser encontrada na sua fonte original. Qualquer outra busca, por definição, levaria a um beco sem saída. E assim, a análise termina com a mesma pergunta com que começou. Mas agora, ela é apresentada não como uma ordem, mas como um convite à autoavaliação. Depois de explorar os candidatos e as consequências, a fonte deixa uma questão final para reflexão. Quem ou o que ocupa o lugar de honra e autoridade na vida de cada um? Uma pergunta que, segundo a mensagem, ressoa muito além desta análise.